alguma dúvida, alguma discussão, alguma análise de conjuntura, alguma questão com relação à política do Banco Central, alguma discussão com relação à intervenção do Lula na Petrobras? Vocês querem... Tudo isso, de fato, tem a ver com a nossa disciplina. Como eu já falei para vocês, a nossa disciplina, ela se preocupa muito com a análise de conjuntura, ou seja, é uma teoria, né, macroeconômica, que analisa as principais variáveis. As principais variáveis que nós temos macroeconomicamente de importância para a análise de um cenário econômico, nós, brasileiros, estamos habituados a discuti-la cotidianamente, não é? Então, a gente discute a taxa Selic, taxa de juros, a gente discute o PIB, a questão do emprego, exportação, importação, o cenário macroeconômico mundial, a economia está crescendo ou não, ou seja, a questão do nível de atividade e para onde está crescendo a economia, né? Ou seja, o que nós somos reféns e o que nós somos excedentes. Ou seja, a teoria econômica, ela tem que nos dar variáveis, conceitos, avaliações para interpretar essa realidade, e, obviamente, para propormos políticas que gerem o desenvolvimento ou estabilidade monetária. Qual que é a sua preferência, Juliana Gomes? Gerar emprego ou estabilizar a inflação? Ai, 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 estou querendo os dois. O melhor seria isso, não é? Ou seja, e por que eu te falei uma coisa ou outra? É uma contradição, é uma discussão antiga no Brasil, não é? Quando vocês sabem que o Banco Central ele tem autonomia no Brasil, não é? Ainda falta uma legislação mais firme nesse sentido, mas ele tem autonomia. O Banco Central ele desenvolve uma das principais políticas com relação ao promotor de crescimento ou de decrescimento, né? Ou seja, que é a taxa de juros, ele que controla a taxa de juros, na verdade é o Copom, Comitê de Política Monetária, que é um órgão do Banco Central. Então, o Banco Central tem como principal objetivo cuidar da moeda, né? Mas como lá nos Estados Unidos, aqui também nós colocamos como objetivo do Banco Central estimular a atividade que gera emprego, né? E, obviamente, a atividade produtiva. Então, fica aquela contradição. Ele tem que cuidar da moeda, ele tem que evitar a inflação, mas, ao mesmo tempo, ele tem que observar a questão do emprego. Eu vou ter que colocar aqui no Google, espero que vocês façam o mesmo, não precisa ser necessariamente agora, ver funções do Banco Central. Todo mundo sabe o que é o Banco Central, né? Ou seja, é o banco dos bancos, ele que controla o volume de moeda em circulação através da taxa de juros, não é? Mas no Brasil, ele tem uma outra função, como eu já disse para vocês. Então, ele tem que estar aqui, garantir estabilidade do poder de compra da moeda. Estabilidade do poder de compra da moeda significa o quê? O que vocês acham? Quando nós estabilizamos o poder de compra da moeda, é garantir o poder de compra da moeda. O que quer dizer isso, Lucas, na sua visão? Acho que controlar a inflação. Exato, é controlar a inflação. Por que isso? Imagine de maneira bem simples, bem prosaica. Um produto, esse aqui não, porque custa mais caro. Um produto custa 10, tá certo? Então, eu pego uma nota de 10 e compro esse produto por 10. Ótimo. Então, o preço é 10, moeda correspondente a 10. Se há inflação, vamos supor, exageradamente, em um ano, esse produto passou a custar 20, aquela moeda de 10 que eu uso agora para comprar essa moeda, daqui a um ano eu vou poder comprá-la com essa mesma moeda? Não. Então, o que aconteceu com o poder de compra da moeda? Diminuiu. Ou seja, eu necessariamente, que sou o comprador deste produto, necessariamente eu não perdi meu poder de compra, porque o meu salário, por exemplo, pode ter subido na mesma proporção da inflação, o meu ganho pode ter subido na mesma proporção da inflação, então necessariamente não significa diminuição, necessariamente, normalmente ocorre, mas necessariamente não. Então, quando há aumento de preços, há, evidentemente, uma diminuição do poder de compra da moeda. Então, a moeda perde poder de compra. Então, quando nós colocamos que uma das funções básicas do Banco Central é garantir a estabilidade do poder de compra da moeda, além de zelar pelo sistema financeiro, fazer com que eles tenham efetividade, tenha concorrência, ele tem, contraditoriamente, fomentar o bem-estar econômico da sociedade. Ou seja,
É engraçado e como é que se promove o bem-estar da sociedade de modo geral, né? Ou seja, aqui está claramente qual é a função do Banco Central. Dentre suas atribuições estão emitir papel moeda e moeda metálica, executar o serviço meio circulante, receber recolhimentos compulsórios voluntários das instituições financeiras bancárias, realizar operações de redesconto e empréstimo das instituições financeiras, regular a execução. Vocês estão me ouvindo? Deu um branco aqui. Alô? Juliana, Sim, sim. Lucas? Estou escutando. Ué, deixa eu ver o que aconteceu. Eu não estou vendo vocês, não. Minha pele ficou branco, minha tela ficou... Pronto, corrigi. Não sei o que aconteceu, não, mas voltou. Talvez seja um mau contato, alguma coisa assim. Então, é isso, ou seja, então o Banco Central tem essas duas funções que parecem contraditórias. Na sua opinião, Juliana, se eu tenho uma política de desenvolvimento econômico, gerar bem-estar, gerar crescimento, gerar emprego, o que eu vou fazer com a taxa de juros? Vou aumentar ou vou diminuir? Aumentar? Você respondeu como um monetarista responderia. Eu vou aumentar a taxa de juros se houver inflação, porque só numa economia estável eu vou ter, por exemplo, geração de emprego, vou ter investimento, etc. Mas no curto prazo, se eu aumento a taxa de juros, no curto prazo, o que acontece com a demanda, o consumo? Diminuir. Diminui. Então, vamos supor que você vai comprar um carro, tá certo? Você vai comprar um carro. Você tem um carro que custa 80 mil, 100 mil, só para ficar bem redondinho, 100 mil. Você vai dar 50 mil de entrada e financiar 50 mil, o restante do seu carro, financiar 50 mil. Se a taxa de juros ela é alta, isso é estímulo ou desestímulo ao consumo desse carro. Ou seja, se a taxa de juros está elevada, esse carro vai sair mais barato ou mais caro para você? Ou, de novo, se a taxa de Mais juros é caro. elevada, a mensalidade desse carro aumenta ou diminui? Aumenta. Aumenta. Então, você deu 50 de entrada, 50 mil você vai financiar. Se a taxa de juros for muito elevada, portanto, a mensalidade aumenta, e isso é estímulo ou desestímulo ao consumo desse carro? Desestímulo. Desestímulo. Você deixa de comprar muitas vezes. Quando a taxa de juros é alta, esses 50 mil que você daria de entrada para o consumo de carro, você fica mais estimulado a guardá-lo, a investi-lo, porque a taxa de juros obviamente, o retorno é maior, ou desestimulado a guardar e investir esse dinheiro? Guardar e investir. Exato. Então, quando o Banco Central eleva a taxa de juros, isso é um estímulo para guardar, para poupar, para investir financeiramente o capital e desestímulo à atividade ao consumo. E, obviamente, você não comprando esse carro, a fábrica não precisará produzi-lo. Ou seja, quando as pessoas não saem para comprar porque há Aí não vai taxa de trabalhar, né, juros, professor? não vai produzir, não vai empregar, não vai pagar hora extra, etc. Então, quando Então o tem que ter Banco um Central equilíbrio, né? quando o Banco Central eleva a taxa de juros, e qual que é a taxa de juros básica aqui? Eu estou falando de taxa de juros, mas não dei nome a ela. Qual que é a principal taxa de juros no Brasil, controlada pelo Banco Central, decidida Selic. pelo Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central? Selic? Selic. Então, quando o Banco Central eleva a taxa de juros, necessariamente ele não precisa elevar para que isso ocorra, não, tá? Agora, por exemplo, gerou muita polêmica, vocês devem ter acompanhado, o Banco Central diminuiu a taxa de juros, mas gerou polêmica da mesma forma. Por quê? Qual que era o debate em torno disso, da taxa Selic? Então, deixa eu concluir meu raciocínio. Então, quando o Banco Central mantém a taxa de juros em patamar elevado, não estou falando que aumenta, ele mantém em patamar elevado, isso é um desestímulo ao consumo, é um desestímulo à atividade produtiva, é um desestímulo ao investimento produtivo e, obviamente, desaquece a economia. Isso gera desemprego, gera concentração de renda. Por que gera concentração de renda? Porque aquele que tem dinheiro, money, grana, tutu, não é? Ele coloca no banco, obviamente, eu falo banco, não necessariamente esses bancões, mas investe o dinheiro. E, obviamente, o retorno é maior. É? Para quem tem dinheiro, isso é bom, para quem não tem, isso é péssimo. Para quem tem dívida, por exemplo, é péssimo. Para quem tem gente que ainda faz isso. Para quem rola dívida no cartão de crédito, por exemplo, olha que maluquice. São as taxas de juros mais altas do mundo, absurdamente altas, mas tem gente que ainda faz. Então, quando o Banco Central mantém a taxa de juros em patamar elevado, isso é um desestímulo à atividade produtiva e um estímulo à especulação financeira. Especulação financeira, que eu digo, é investimento financeiro baseado em taxa de juros,
tá certo? A economia tende a desaquecer. Então, o Banco Central tem essas duas contradições. Ao mesmo tempo que ele é responsável para gerar o bem-estar social, gerar emprego, ele é responsável para manter o poder de compra da moeda. E ao manter o poder de compra da moeda, não é? Que é a prioridade, todo mundo sabe disso, o Banco Central vai priorizar justamente isso, evitar a inflação, evitar que aquela moeda de 10 deixe de poder comprar aquela caneta de 10, tá certo? Ou seja, quando eu tenho inflação, como eu já disse para vocês, há uma diminuição do poder de compra da moeda. Aliás, o conceito de inflação, tem muita gente que apresenta o conceito de inflação de maneira extremamente equivocada. Fala assim, inflação, inflação, eu ia falar uma coisa equivocada para vocês, inflação, é quando há aumento do volume de moeda de circulação. Ora, isso não é o conceito de inflação. Aumentar o volume de moeda de circulação é uma consequência da inflação. Se a minha nota é de 10, que comprava essa caneta por 10, agora não compra mais, porque ela custa 20, quanto de moeda eu vou ter que deixar circular para comprar essa moeda que agora, essa caneta que agora custa 20? 20. Então, quando eu tenho inflação, o volume de moeda ocorre. Entenderam? Agora, a causa da inflação pode ser várias. Pode ser aumento da demanda, gastos públicos, até de natureza cambial, né? Pode ser uma inflação por contágio, contaminada por razões externas. No Brasil, por exemplo, nós já tivemos um choque do petróleo, por exemplo, causado por uma política da OPEP, né? O petróleo, que é um bem consumido mundialmente, né? Provocou inflação. Então, não é uma inflação porque tinha aumento da demanda. O descontrole do governo sobre a dívida pública, a rolagem da dívida pública colocava muita moeda em circulação. Então, nem sempre a causa da inflação é aumento do volume de moeda em circulação. Mas, quando eu tenho inflação, sempre há aumento do volume de moeda em circulação. Ok? Eu ia fazer uma pergunta. Qual que é a pergunta que eu ia fazer? Me esqueci. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo. O Lucas e Juliana, esta semana que é passada, nós tivemos um debate muito interessante no Brasil referente à taxa Selic, à taxa de juros. Vocês acompanharam essa discussão? O que aconteceu de fato? Primeiro, Superficialmente, mas qual foi a decisão do Copom? O que ele decidiu sobre a Selic? baixar a taxa de juros enquanto. É essa que é a pergunta. A grande discussão é justamente enquanto ele diminuiu a taxa de juros, mas foi enquanto mesmo? Quanto que foi, Juliana? Você lembra? Você acompanhou essa discussão? Para quanto que está a taxa Selic? Procura aí na internet. Quanto que está a taxa Selic hoje no Brasil? Anualizado, né? Ela Né? está hoje a. Cadê o Bacen? Tá aqui. 10 e 9. Quem dá mais, quem dá menos? Ela está 10,50. Então, ela baixaram 0,25%. 0,25. Exatamente. Juliano, não se esqueça disso. Um economista não pode deixar de ter na ponta da língua qual que é a taxa Selic em execução e qual que foi o movimento do Banco Central. Aliás, quer uma dica? Vai lá no Banco Central, coloca lá relatório Focus e se inscrevam para receber o relatório Focus. É só se inscrever. Na hora que você falar o que é sua profissão, você fala assim, você pode colocar a sua profissão, onde você trabalha, mas, de qualquer forma, pode colocar assim, FUMEC, Universidade FUMEC, a instituição, porque eles pedem o e-mail, o seu nome e a instituição que você está relacionado. Então, coloca lá a Relatório Universidade FUMEC. Fox, né? Relatório Focus, tá bom? Professor, Oi. eu estou começando agora, hein? Estou aprendendo tudo, hein? Não sabia nada disso. Minha área não era minha praia não era economia, não. Eu estou curiosa agora para mexer com isso. Qual que é a sua praia, Juliana? Eu sou de TI, Análise de sou TI? analista de sistema, E por Aí que você agora eu veio estou para a economia? estudando economia, porque minha ideia é aposentar e mexer com outra coisa, tipo, mas assim, eu vou gastar uns anos ainda para preparar, que eu quero mexer mais com consultoria de economia, tô querendo fazer aquele curso que você falou, que é a certificação, entendeu? Mudar de área mesmo.
Mas, assim, eu estou com a ideia que eu sei que eu tenho que estudar aí de 3 a 4 anos para entender mais, né? Que eu não sei, estou crua. Primeiro eu vou aplicar para mim, para depois ajudar o próximo. Claro, claro. Deixa eu te Aí falar, eu vou ficar te perguntando muita coisa aí de ideia, depois eu fiquei até na dúvida, será que eu realmente tinha que estar fazendo o curso ou tinha que estar fazendo outros cursos, entendeu? Juliana, a economia é um curso maravilhoso, não é? Hoje, quando se fala em economia, pensa muito em aspectos da natureza financeira, assessoria financeira, assessor de investimentos. O que é correto, tem que relacionar mesmo. A economia tem que trazer para si essa responsabilidade, porque tem muitos engenheiros, médicos, contador, que estão, obviamente, se tornando assessores de investimento. Eu acho que é um papel que deve ser funcional, em termos de trabalho, deve ser exercido pelo economista, né? Quem está mais capacitado, habilitado em fazer uma análise mais macro, análise das variáveis que interferem na renda, na rentabilidade, etc., é o economista. Mas a economia é muito mais que isso, né? A economia, ela mexe com análises macroeconômicas, assessorias em termos de atividade produtiva, em termos de atividades organizacionais, assessoria ao Estado, né? Tem áreas muito interessantes na economia. Como aluno, eu vou te dar uma dica. Não feche as portas, não feche a sua mentalidade para nenhum conhecimento econômico, apesar de você já estar definida quanto ao que você quer fazer. Então, leia bastante, estude bastante o que você quer fazer, mas sem fechar portas, sem fechar a sua formação, não é? Porque a economia, de fato, ela abre possibilidades múltiplas, não é? E você, obviamente, a sua felicidade profissional pode estar num lugar que ainda você não, desculpa, não tenha percebido. Então, É vá isso que eu fundo, acho. estude. Eu ainda estou procurando minha felicidade profissional. Muito bem. Enquanto Mas, estiver viva e andando, eu vou correr atrás disso. claro, é isso aí. Hoje em dia não tem isso mais, não. A gente está em contínua formação, buscando conhecimento, redefinição profissional, né? Você trabalha na área de TI, em qual setor? Mais software? O que é? Eu trabalho prestando serviço para a CEMIG na parte de gestão de operação, né? Igual o pessoal Ah, liga para a entendi. CEMIG, reclama, e essa parte da geração da ordem de serviço, de execução em campo, aí eu trabalho com o sistema que faz isso. Entendi. E eu estou, É, assim, trabalho com isso há mais de 30 anos. Desde estagiária eu estou lá, não saí. Só que agora já dei uma cansada, uma saturada, e eu estou procurando outras coisas. mas se você já trabalhou 30 anos, daqui a pouco você se aposenta, você pode se dedicar mais. Aposenta Minha assim, ideia é essa, eu estou estudando como agora para assessora, daqui a assessora de pouco eu já estar no investimento, passo. claro, claro, assessora para empresas, né? Claro, há mil possibilidades disso, sim. Então, voltando ao nosso conteúdo aqui, a teoria macroeconômica, ela tem uma capacidade de gerar dados e informações extremamente relevantes que afetam cotidianamente a vida de todos nós. Então, o economista tem que estar atento a essas variáveis. Por isso que eu insisto, o que aconteceu, o que não aconteceu. A minha pergunta última foi essa. Qual foi o ruído gerado por uma redução da taxa de juros para 10 e... Quanto mesmo, Lucas? 10, Lucas? Desculpa, é 10,5%. Ela 10,5. baixou 0,25%. Exatamente. Então, quanto que ela baixou? Ela baixou, é isso que eu quero dizer. Ela baixou, mas abaixou 0,25%. Isso gerou um grande ruído, uma grande discussão, se o Banco Central foi excessivamente conservador, se não foi. Qual que foi a discussão em torno disso? Porque, obviamente, quem quer que a economia cresça mais rapidamente, quem quer que o Banco Central, para que a economia cresça, reduza mais rapidamente a taxa de juros, quer que o Banco Central adote uma política mais, vamos dizer assim, menos conservadora, mais audaciosa na redução da taxa de juros. Então, mesmo quando o Banco Central reduz a taxa de juros, isso não implica necessariamente que a taxa de juros está baixa. Ela permanece em patamar elevado. Patamar elevado proporcional a quê? Ou seja, qual que é a referência
que nós temos para dizer se a taxa de juros permanece ou não em patamar elevado, que é a grande discussão que nós temos no Brasil hoje, envolvendo o próprio presidente Lula, partidos políticos, economistas, gestores, empresários, ou seja, qual que é a discussão? Se você, Lucas, tivesse uma atividade produtiva, vamos supor que você tivesse uma empresa que construísse prédios, por exemplo, imóveis, etc., você estaria satisfeito com uma taxa de juros de 10,5% ao ano, na conjuntura que o Brasil vive hoje? Não, porque no investimento eu estaria aumentando meus juros, aumentando no meu investimento para construir esses prédios, eu estaria aumentando, né, o financiamento e ficar mais caro para Claro, mim. claro, para você captar dinheiro para investir no seu negócio, os juros estariam mais caros, não é? E, obviamente, a demanda, estou dando um exemplo, a demanda por apartamentos aumenta ou diminui quando a taxa de juros é elevada? Diminui. Então, a Diminui. demanda, por um lado, diminuiria, obviamente, se você estivesse vendendo apartamentos, e também o seu custo para pegar dinheiro para investir na sua atividade também aumenta. Não é? Então, sua margem de lucro diminui, o nível de emprego diminui, a capacidade de investimento dos investidores, dos empresários, diminui. Então, a grande discussão é por que por causa de 0,25% ao ano? Presta atenção, Juliana, não é por dia, não é por mês, é ao ano. Gerou uma grande discussão, que o Banco Central é contra o Brasil, né, os mais radicais, contra o desenvolvimento, contra a geração do emprego, que ele está a favor dos bancos, que ganham, obviamente, com os juros mais altos, porque a margem de lucro aumenta. Então, há uma grande discussão. O Banco Central deveria ser mais rápido nesse processo de diminuição da taxa de juros, ou seja, deveria acelerar o processo de redução da taxa de juros. Então, por isso que tudo isso para dizer o seguinte, mesmo quando o Banco Central reduz a taxa de juros, não quer dizer que nós temos uma taxa de juros pequena, muito antes pelo contrário. Nós o Brasil ainda está, com uma das maiores taxas de juros reais do mundo. E o que eu levo em consideração para dizer que a taxa de juros reais ela é alta? Eu comparo a taxa de juros com o quê? Com outros países. Sim, Com a mas... inflação, perdão. Não, sim, as duas coisas estão certas. Primeiro, para estabelecer os juros reais, eu vou tirar daquela taxa, no caso, Selic, de 10,5%, o quanto que é a inflação. Arredondando, vamos supor que a inflação no Brasil esteja em 3,5%. E, por suposição, vamos supor que a taxa de juros no Brasil estivesse em 10,5%. Qual que é a diferença? 10,5% menos 3,5%, 7% em termos reais. É uma taxa de juros absurda. No Japão, por exemplo, a taxa de juros, durante esses nas últimas décadas, a taxa de juros, na maior parte do tempo, tem sido negativa. Ou seja, a taxa de juros é menor que a própria inflação. Né? A Europa tem tido taxas de juros baixíssimas. Agora, e que está nos impactando muito, os Estados Unidos tem mantido a taxa de juros em patamar um pouco mais elevada, mas comparado com a inflação, tirando a inflação, dá uma taxa de juros de 2%, 3% ao ano, dependendo do período que você analisar. Nós aqui temos uma taxa real de juros mais do que o dobro da maioria dos países, da grande maioria dos países. Então, no caso do Brasil, não é só a taxa, presta atenção, Juliano, nominal. Pensa assim, nominal é o nome. Qual que é a taxa nominal da inflação no Brasil? É 10,5%. Não é isso? Não é, Lucas? O Lucas é que me disse. Correto, 10,5%. Exatamente, 10,5%. Vamos supor que a inflação este ano, porque nós temos agora o problema do Rio Grande do Sul, uma série de outros problemas, ela fica em 4,5%. Qual que é a taxa real de juros no Brasil? Será em 2024, se a inflação chegar a 4,5%. Será de 6%, que é o que conta, entendeu? Então, para tudo isso, nós temos essa discussão. Então, em termos de teoria macroeconômica, essas são as principais variáveis: emprego, crescimento, taxa de juros, Selic, e no Brasil sempre um componente muito forte, muito presente nessa discussão toda, que é a questão de natureza ideológica, não é? Ideológica. Professor, Diga-me, Lucas. só uma coisa interessante que eu notei no livro quando eu estudava,
Interessante, inflação alta, ela pode ser vantajosa para quem é pegador de recurso, né? Do dinheiro emprestado, porque o dinheiro que ele vai pagar, o valor que ele vai pagar no futuro fica sendo elas por elas, dependendo da situação. Eu estou errado? Eu vou dizer que você está errado, mas Aham, calma, você não está totalmente errado. É aham, porque as condições para que isso ocorra, elas sim. não são práticas no Brasil. Ou seja, Ah, tá. você não vê isso com facilidade. Normalmente, quando você faz um empréstimo, vamos supor que você fez um empréstimo com a mensalidade Uhum, das suas prestações já previamente determinada, tá certo. certo? Então, você foi lá no banco e falou assim, olha, eu preciso de 100 mil reais emprestado. Eu vou construir isso, fazer aquilo, reforma. Aí há uma análise de crédito e fala o seguinte, olha, para este tipo de empréstimo, aí tudo relacionado, por exemplo, se você dá de garantia, por exemplo, um imóvel, ou você tem uma renda muito compatível com aquele empréstimo, aí são muitas variáveis, mas você tem uma taxa de juros ali embutida ao determinar a sua prestação. Se a inflação no período for muito mais alta do que aquilo que o banco previu para te dar o empréstimo, tá Uhum, certo? Tá certo? certo. Você poderia dizer assim, eu lucrei, porque eu peguei um dinheiro, tá certo? O banco me cobrou taxa de juros reais, por exemplo, é, me cobrou 12%, 15% de juros ao ano, tá certo? Mas como a inflação foi muito alta, a inflação chegou a 18%, eu lucrei. Só que, o que você faria com aquele dinheiro? Você compraria insumos, por exemplo. Tudo que você Sim, compraria também já aumentou, era também. É verdade, é verdade. não é? Então, e obviamente o banco não erra nessas coisas, porque ele sempre peca para mais. Uhum, Então, a possibilidade do banco de cobrar um juros que fica aquém daquilo que vai ser a inflação do período do empréstimo contratado é muito pouco. E obviamente, os bancos também cobram juros mais correção monetária. sim. Juliano, quando Ah, eu falo correção monetária, olha bem, correção monetária. Eu disse para vocês, olha como é que os conceitos têm importância. Eu disse que inflação é diminuição do poder de compra da moeda. Eu tenho uma nota de 10 que compra um produto de 10. Se o preço subiu, eu diminuí o poder de compra. Então, corrigir monetariamente é corrigir o poder de compra da pessoa, ou seja, corrigir de acordo com a inflação, corrigir o poder de compra da moeda. Então, se a nota de 10 antes comprava uma caneta e agora eu preciso de duas canetas, estou corrigindo monetariamente, ou seja, de duas notas de 10, eu estou corrigindo monetariamente, agora é 20. Ou seja, corrigir monetariamente é pegar a inflação que ocorreu e passar para o seu preço. Entendeu, Juliano? Se a inflação no ano foi de 10%, e eu tenho um contrato, olha os termos que eu estou usando, indexado a essa inflação, quer dizer que todo ano, na minha hipótese, o meu contrato será corrigido de acordo com a inflação deste período, né? Então, se a inflação foi de 10%, é corrigido 10%. Então, muitos empréstimos, muitos financiamentos, aqueles de mais longo prazo, sofrem essa correção. Entendeu, Lucas? Então, se a inflação for mais alta e você for um assalariado, por exemplo, e não conseguir acompanhar a inflação, você está lascado. Ou seja, porque a sua sim. dívida vai crescer na mesma proporção da É, inflação. a vantagem é só no momento de pagar o banco, né? Você paga, em tese, o banco recebeu menos, mas realmente o que você usou para o É, dinheiro, para tem, recurso, é você. muito difícil o banco errar nessas questões. Banco no Brasil não erra. Assim, por que ele não erra? Estou dizendo. É porque, obviamente, ele tem uma previsão de inflação e tem uma margem de segurança que ele sempre joga para mais. Não é? Então, a taxa de juros no Brasil é elevadíssima, elevadíssima. Ou seja, a taxa de juros no Brasil são as mais altas do mundo. Então, se você pega um empréstimo sendo corrigido pela Selic, 10,5%. Inflação no Brasil é de quanto? De 4%. Ou seja, a margem de 4 para 10 é 6%. É 3 vezes a taxa de juros reais, por exemplo, de um país decente europeu, por exemplo. 4 vezes, 400% a mais. Entendeu? Então, assim, existe a possibilidade, sim, de ganhar.
mas é arriscado. Tem muita gente, por exemplo, muita não, mas eu conheço algumas pessoas que pegam dinheiro emprestado, vejam bem, pega dinheiro emprestado para especular com ações, tá certo? Fala assim, não, a minha possibilidade de ganho com ações é maior do que a taxa de juros. Bom, mas o cara tem que ser muito bom, né, no mercado de ações, para ganhar aplicando em ações e pagando todas as taxas e ainda ter uma margem acima da inflação, quando a taxa de juros ainda está em patamar elevado como o nosso. Então, a economia tem muita gente ganhando dinheiro em cima desses anúncios. Day trade é outra coisa que, assim, não sei se vocês acompanham isso. Você sabe o que é day trade, Juliana? Juliana, Já ouvi falar do day trade. o que é day trade? O que você entendeu de day trade? Você tem uma... É quando a pessoa compra e vende ação no mesmo dia. Não conheço um day trade que ganhou dinheiro significativo em torno disso. Tem gente que empata. Os competentes empatam, né? E a maior parte, 90%, perde dinheiro. Perde muito dinheiro. Compra Day e trade vende no mesmo dia, né? eu compro uma ação e vendo. Então, vamos supor, Juliano, que você tem uma ação. E você comprou uma ação para ficar com ela a longo prazo. Vamos supor que você comprou a ação da Petrobras. O petróleo vai ficar, na sua opinião, vai ficar sempre num patamar elevado, quanto mais passar o tempo, maior a escassez de petróleo, provavelmente isso vai sempre encarecer o petróleo, a Petrobras sempre haverá demanda pelo petróleo, as alternativas energéticas, na sua opinião, não virão assim de maneira muito rápida. Então, Juliano, você acredita, né, que você vai ganhar dinheiro sendo dona, proprietária de um pedacinho da Petrobras. Aí você vai lá e compra ações da Petrobras. Você não quer ganhar no curto prazo, você está investindo para o longo prazo, para a sua aposentadoria, por exemplo, tá certo? Tem gente que vai até o mercado, e você pode fazer isso, aluga as suas ações, entendeu? Ou seja, ele Legal isso. aluga as suas ações, daqui a um prazo você contrata a devolução das ações para você e mais um ganho. Então, você ganha a longo prazo com o resultado do que vier, os dividendos e, obviamente, a valorização das ações, porque você ganha dinheiro de duas formas quando você compra ações. Quando a empresa paga dividendos pelas ações, né, como ela, qual que é a grande discussão sobre a Petrobras agora, né? É que o presidente da Petrobras decidiu não distribuir seus dividendos, como tradicionalmente estava previsto. E aí o governo falou assim, mas espera aí, não vai distribuir? E aí gerou aquela discussão. O que aconteceu com o presidente da Petrobras essa semana? Ele não Trocar. cumpriu. Foi dispensado. Ou seja, em boa medida, porque ele, o Conselho da Petrobras, não distribuía dividendos. Então, dividendos é proporcional às ações que você tem. Então, a Petrobras distribui dividendos e você ganha dinheiro com a valorização da sua moeda. Tem gente que está, eu ia falar uma expressão chula, não muito elegante, ou Pode seja, tem gente falar. que está para valorização de longo prazo, só para resultado de dividendos. Ele quer especular cotidianamente com a inflação. Então, ele vai lá, ele não tem dinheiro, mas ele aluga as suas ações. Então, além de você ganhar com os dividendos da Petrobras, além de você ganhar com as ações de longo prazo, você pode alugar as suas ações e ganhar com o aluguel das ações. Eu estou indicando isso? Não, porque, obviamente, para indicar qualquer investimento financeiro, você precisa conhecer a pessoa, seu perfil da pessoa, os objetivos da pessoa, o tanto que ela aceita riscos, o tanto que ela quer ganhar a médio prazo, a longo prazo, o que ela quer fazer com a propriedade dela, com o dinheiro dela. Então, não estou indicando, estou só falando da possibilidade. Né? Então, você está indicando investimentações? Não. Isso depende, obviamente, do perfil, e está indicando Petrobras? Também não, foi só um exemplo que nós construímos. Então, meus caros, entender essas variáveis, como é que elas estão intercaladas, é fundamental, tá certo? Eu queria falar para vocês um pouco, porque é um assunto
muito importante na economia contemporânea, e especialmente aqui no Brasil, né? Que é, deixa eu localizar aqui, além da questão da inflação, da taxa de juros, do PIB, do emprego, de modo geral, macroeconomicamente, né? Eu queria discutir, além de conceito de inflação também, o conceito de inflação que nós discutimos, tem um outro conceito que é deflator. O que é deflator? Vocês sabem o que é isso? Estou só desenvolvendo alguns conceitos básicos. O que é deflator? Eu vi um É o que texto, diminui, né? eu vi numa pergunta, não foi da nossa prova, um exercício que fala em deflator. O que é deflator, Lucas? É o que vai diminuir aquele índice, aquela contagem que você está. Por exemplo, o PIB, um deflator do PIB seria, no caso, a diferença dele de do ano atrasado, a diferença do ano presente, do ano passado, dividido pela do ano passado. Aí você acha o deflator do PIB. É, Não, desculpa, de- peraí, eu de- acho que eu fiz errado. vamos supor que você. Não, não, é isso mesmo. Mas deixa eu te falar o seguinte. Vamos supor que o PIB tenha crescido 5% em um ano. Crescimento extraordinário. Mas os preços subiram 5%. Ora, então, quando eu uso a inflação para o PIB, ele é medido em cima de preço final. Então, você imagina, o preço final de um produto era 10, no ano passado era 10, hoje é 20. Então, quem produziu essa caneta, coloca lá no banco de dados, etc., é pesquisado, você tem um PIB, crescimento, que a caneta, ele não vendeu só 10, ele vendeu 20, mas ele continua vendendo quanto? Uma caneta. A caneta custava 10, passou a custar 20. Ele continuou vendendo, produzindo quanto de caneta? Uma caneta. Então, se eu não coloco um deflator, se eu não tiro a inflação desse cálculo, eu contamino o meu conceito. Eu não sei quanto que, de fato, o PIB está crescendo. Então, um deflator precisa de um índice, tá certo? Esse é um conceito. E a outra coisa importante que eu gostaria que vocês estudassem e trouxessem na próxima aula é a curva ISLM. Você já sabe o que é a curva? O que é a curva LM? O que é a curva LM? Ela tem uma inclinação positiva, ela é assim, porque níveis mais altos de produção PIB reduzem uma maior demanda de recurso monetário. Entenderam isso? Sim, Níveis mais altos de produção induzem uma maior demanda de recurso monetário. Lembram-se disso? sim. Se eu tenho um PIB crescente, eu vou demandar mais ou menos moeda. Mais moeda. Se eu vendo uma caneta por 10 e agora estou produzindo 2 canetas, você compra uma caneta, 10. Né? Eu compro outra caneta, 10. Quanto de moeda eu vou ter vai ter que circular para que essas 2 canetas sejam medidas? Não mais 10, 20. mais 20. Uma para a sua caneta, outra para mim. Entenderam isso? Então, lembrem-se disso. A nossa aula já acabou praticamente, então hoje eu vou falar só isso. Quando eu tenho, pensando em curva LM, vocês pensem assim, níveis altos de produção, aumentei minha produção, aumentei meu PIB, eu vou demandar maior volume de moeda. Entendeu? Então, para atender essa demanda maior de moeda, será necessário, provavelmente, uma taxa de juros mais elevada para atrair dinheiro para os investidores. Então, normalmente, essas coisas estão correlacionadas. Não necessariamente dessa forma, mas os bancos precisam de captar mais dinheiro, circular mais dinheiro, eles pagam mais para ter mais moeda em circulação. Outra coisa interessante é a curva IS. Estou só dando dica para a próxima aula, vocês estudem isso para a próxima aula, que relaciona o nível de demanda da sociedade, demanda agregada da sociedade, com o nível da taxa de juros. Ou seja, se eu elevo a taxa de juros, nós já respondemos isso, o que acontece com a demanda? Ela aumenta ou diminui? Aquela questão do carro que nós exemplificamos. Se eu aumento a taxa de juros, a demanda agregada diminui. Tá certo? Então, um aumento da taxa de juros reduz
a demanda agregada em virtude do efeito sobre o consumo e o investimento. Certo? Entenderam? Então, eu elevo a taxa de juros, isso atrai moeda para investimentos. Se eu elevo a taxa de juros, eu diminuo o investimento produtivo real. Então, existe uma contradição. Por isso que nós temos que estudar essa curva ISLM. O que eu quero que vocês lembrem é isso. Curva LM tem uma inclinação positiva porque níveis mais altos de produção do PIB induzem uma maior demanda de recursos monetários. Pronto. A curva IS, que é no outro sentido, né, na inclinação negativa, relaciona o nível de demanda agregada com o nível de taxa de juros, ou seja, a demanda, quando maior a taxa de juros, diminui a demanda. Ok? Pense nisso para você estudar para a próxima aula. Ô, professor, uma dúvida. Não, na ILSLM que eu vi, a LM ela é uma linha reta, porque quem define a taxa de juros a nominal é o Banco Central. No caso, se você está dizendo, lá no livro fala que ela é uma linha reta, porque quem define a taxa de juros no tempo vai ser sempre o Banco Central. No caso, você está falando que ela é positiva, mas isso é com É inclinação positiva. Inclinação positiva é assim. Inclinação negativa é assim. Sim. É porque aqui fala que ela é uma reta, ela não tem inclinação na Ela é curva uma ILC. reta. Uhum. Ela é uma reta. Então, como é que nós desenhamos a curva LM normalmente? Você tem a taxa de juros, você tem um nível de atividade produtiva. Então, vertical, taxa de juros, horizontal, produção. No eixo zero para a taxa de juros, zero para a produção, ali um pouquinho mais para cima, você começa a taxa LM e faz a inclinação no sentido positivo. Entendeu? Então, a curva LM, ela não é a variação do dia a dia da taxa de juros, etc. Ela é pensada mais com taxa de juros crescente, de forma retilínea, mais inclinada. Eu estou pensando aqui, o porquê que ela é reta e não uma curva é uma bobagem. Isso, e não é porque o Banco Central que define. Acho que eu Você me pode... expressei mal, na verdade, o que eu entendi aqui, ela não tem inclinação, ela é uma inclinação zero. Porque pelo que eu entendi, quem define essa taxa de juros naquele momento, pode ser que seja em curto prazo, é o Banco Não, Central. isso que você está falando é exatamente no curtíssimo prazo. Aham, Então, no sim. caso do Brasil, por exemplo, de quanto em quanto tempo o Banco Central define a taxa de juros? Ou seja, 45 o dias. Copom se reúne de quanto em quanto tempo para definir a taxa Selic? A cada De 45 a 45 dias. 45 dias. Aham, Quanto mais estável é a economia, maior ou menor o prazo de reunião do Banco Central? Maior. Então, maior. quanto maior a estabilidade econômica, maior a estabilidade monetária, menor é a ameaça inflacionária, as reuniões do Banco Central, no caso do Copom, do Banco Central, ela pode ser mais alongada no tempo. Tá certo? Então, vamos supor que o Brasil chegue a uma situação ótima, onde você tem uma estabilidade monetária, uma previsibilidade razoável. Aí o Banco Central vai dizer assim, não, as reuniões do Copom ocorrerão agora de 3 em 3 meses. Então, durante 3 meses, qual vai ser a taxa básica de juros, a taxa de referência, a taxa Selic? Vai ser aquela definida pelo Banco Central, porque só na outra reunião que vai haver. Então, sempre no curto prazo, a taxa de juros é invariável, a taxa de juros básica, a taxa Selic. Porque, Entendi. obviamente, o Copom que define, e o Copom só se reúne em prazos previamente definidos. No caso do Brasil, de 45 a 45 dias. E a tendência é que esse prazo se alongue. Ou seja, quanto mais estável, maior é o prazo. Entendeu? Então, esse raciocínio que você apresentou é uma análise de curtíssimo prazo. Então, ao longo de 45 dias, a taxa Selic no Brasil não se altera. Entendeu? Entendi. Muito bem. E a outra coisa que eu quero que vocês dêem uma olhada para a próxima aula, além da curva ISLM, é na curva de Phillips. Alguém já ouviu falar da curva de Phillips? Sim, ela é relacionado a desemprego e PIB. Exatamente. Uhum. Assim, Perdão, desemprego e inflação. na verdade, assim, é inflação e desemprego, tá certo? Isso. Mas, obviamente, tem uma relação com o PIB, porque quanto mais alta a inflação,
mais altos os juros, o PIB tem que ficar baixo. Mas a relação objetiva da curva de Phillips é inflação e desemprego. Tá certo? Mas muita gente faz a análise da curva de Phillips para fazer uma relação entre PIB, né, e desemprego, que é uma relação muito mais invertida. Quanto maior o PIB, né, quanto maior o PIB, maior ou menor o desemprego? Quanto maior o PIB, menor o desemprego. Menor o desemprego. Agora, se você quiser inverter, né, ou seja, quanto maior o PIB, maior a taxa de empregabilidade, maior o emprego, tá certo? Uhum. Mas, obviamente, a gente estuda o desemprego. Então, maior PIB, menor desemprego. Tá certo? Então, nesse sentido que é invertido. Então, a curva de Phillips ela é muito mais fácil, né, de ser entendida, mas, de qualquer forma, eu gostaria que vocês olhassem isso para a próxima aula. A curva ISLM é a curva de Phillips, ok? Ok. A representação da curva de Phillips, você sabe mais ou menos como é que é? Então, ela é relacionada à inflação com o desemprego, então quanto maior o No eixo vertical, você tem a inflação e no eixo horizontal, você tem o quê? O desemprego. O desemprego. Então, quando eu tenho uma inflação muito alta, a taxa de emprego tende a ser o quê? Baixa. Então, como é que vai ser o desenho? Uma linha côncava, tá certo? Encurvada para o eixo zero, tá certo? Certo. Quanto maior o Então, desemprego, menor a inflação. Isso. Então, dê uma olhada nessas duas questões. Vou dar uma dica, né, porque na prova que vocês farão, vai cair questão de SLM, eu sei disso, porque eu vi que tem muitas questões de ISLM, das questões já disponibilizadas, não fui eu que elaborei as questões, né? No próximo semestre eu vou trazer isso para mim, né? Mas as questões já estão elaboradas e tem questões da curva ISLM. E dê uma olhada também na curva de Phillips, tá bom? Beleza. Ok? Ok. Muito Ok, obrigado. professor. Obrigado. Juliana, fica a dica aí, tá? Tá Dá uma olhada bom. na ISLM e na curva de Phillips. Na próxima aula a gente avança, tá bom? Tá bom. Gente, ó, Obrigado. excelente final de Tchau. semana para vocês. Muito obrigado pela atenção. Eu também. Já falei, vamos marcar um papo aí presencial para a gente se conhecer, né? Tomar um café, uma cerveja, se for no sábado, tá bom? Para a Isso gente mesmo. conversar sobre economia, tá bom? Tá bom. Maravilha. Um abraço. Falou. Lucas, um Tchau. abraço. Juliano, um abraço. Até Um mais. Tchau. abraço. Tchau.